Como quinta-feira também, amanhã, no projeto Encontro nas Ruas, Dunamis também, no sábado a igreja não para, ela transborda. 2 Reis capítulo 11, apenas os 3 primeiros versículos. Você encontrou? Está no telão aí? Eita, Deus maravilhoso. 2 Reis 11. Quando Atalia, mãe de Acasias, soube que o seu filho estava morto, mandou matar toda a família real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, um dos filhos do rei que ia ser assassinado, e o colocou num quarto junto com a sua ama, para escondê-lo de Atalia. Assim ele não foi morto. 6 anos ele ficou escondido com ela no templo do Senhor, enquanto Atalia governava o país. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Deixa eu orar por você em nome de Jesus mais uma vez. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Até aqui nós já recebemos, Senhor, até aqui nós já entregamos o louvor, a adoração como aroma suave às tuas narinas. Até aqui já fomos ministrados também, desde a oração inicial do pastor César, Deus, dos louvores aqui com Elinho, Maria e toda a equipe, do pastor Gledson, a ceia, mas cremos que o Senhor tem algo mais para cada um de nós. O Senhor também usou o Fernandinho, mas cremos, Senhor, que sempre o fim é melhor do que o começo, não porque o que é melhor está guardado para o fim, mas porque o fim representa a concretização de tudo aquilo que o Senhor tinha para fazer. E nós queremos até o fim, até o último amém, Senhor, recebermos o teu coração, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia. Pergunta assim para o seu irmão, diga: por que o tempo de esconderijo? Muitas vezes, meus lindos e minhas lindas, nós não entendemos porque Deus nos coloca em um período de anonimato. Parece que o Senhor, Ele não vai mais cumprir em nossa vida as promessas que Ele estabeleceu. Começamos a nos sentir frustrados, decepcionados conosco, com as pessoas, porque achamos que alguém poderia fazer alguma coisa por nós e não estão fazendo. Ou também porque entendemos que aquilo que Deus falou talvez não seja para o agora, e como ser humano ele é ansioso e imediatista, então ele se frustra com as suas próprias expectativas. Quem não criou expectativa talvez em algum momento, em um relacionamento, em uma igreja: eu vou ser usado agora, o pastor vai me colocar no altar para que eu possa cantar, para que eu possa ministrar. Eu vou ser promovido agora no banco, em um determinado lugar. Interessante que o Mateuzinho, que sempre está aqui conosco, o filho da Ana, ele contou para mim sobre uma palavra profética, e naquela semana, acho que foi você, pastor Gledson, que falou de que as pessoas receberiam pelo zap alguma informação que seria uma promoção, e ele recebeu, ele compartilhou com muita alegria o que Deus estava fazendo na vida dele, transferindo ele para um lugar melhor, para que ele pudesse ser elevado de cargo. Eu acho que ele está aqui, não foi isso, meu lindão? Então de repente a gente recebe palavras proféticas, e Deus ele cumpre coisas de imediato, mas muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo, e nós precisamos esperar que o tempo de Deus chegue, para que possamos amadurecer, não apenas para abraçarmos aquilo que Ele tem para nós, mas para darmos continuidade. Tem gente que se casa hoje, por mais que sonhe com um casamento, não vai ter estrutura para conduzir um casamento, porque não basta você gostar de um varão ou gostar de uma varoa. É o que eu sempre falo, é a vida a dois, é o temperamento, é a característica, e você vai enfrentar os seus desafios. Tem gente que sonha em ser pai, em ser mãe, é maravilhoso, mas quando o filho nasce, por mais que seja herança do Senhor, traz os seus desafios, traz os seus momentos de cansaço. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Quando o filho nasce é uma mistura de alegria, de muito amor, mas de muito cansaço. Por quê? Porque o nosso físico fica saturado. Eu sempre brinco que quando a mulher ela ganha bebê, ela não descansa, ela acorda, né? Não é isso? Porque descanso, você dorme antes, depois que o filho nasce não, quase não dorme. Então eu entendo que tudo tem o seu processo e tudo tem o seu devido tempo. E é interessante que Joás, ele era filho do rei Acasias, e quando Atalia soube que o seu filho era morto, diz a palavra que ela começou a matar toda a descendência real.
pelo fato dela querer governar no lugar do seu filho, então ela não queria que o seu filho, os seus netos estivessem vivos, porque se eles estivessem vivos, ela não poderia exercer nenhum governo. Era uma mulher ímpia, era uma mulher maligna. Para você ter noção da crueldade do coração dela, ela manda matar todos os seus netos, com exceção de Joás. Diga assim para o seu irmão, diga: com exceção de Joás. Agora preste atenção, diga: com exceção de Joás. Mas não foi porque Joás se defendeu, não foi porque Joás correu, não foi porque Joás disse: não, ela não me pega, mas foi porque Jeosseba, que era tia do menino, por parte de pai, ela protegeu o menino, ela furtou o menino para que ele não fosse morto. Então tem gente que às vezes você não sabe, mas já estão tendo medidas preventivas ali para que você não seja morto. Deus está levantando pessoas para te colocarem no anonimato, e às vezes você acha que essas pessoas estão te escondendo simplesmente porque elas não querem que você venha para uma posição de destaque, mas são pessoas que te amam e que sabem que você ainda não tem maturidade para viver uma autoproteção, e que se hoje você se expor no altar, no ministério ou em determinado lugar, você vai se frustrar com você mesmo ou você mesma. E a maior frustração não é aquela que você enfrenta quando as coisas não acontecem, é quando as coisas acontecem. Essa é a maior frustração, e você não consegue corresponder àquilo que você gostaria. Então entenda hoje que quando o tempo de Deus chegar na tua vida, não tem porta que o homem venha a fechar, não tem trabalho que o homem venha a fechar, não tem inveja do inferno que se levante contra você, que te impeça de viver os planos e os projetos de Deus. Está no seu DNA, está no seu sangue, você está debaixo da promessa. Se Deus diz que você vai governar, se Deus diz que você vai reinar, no tempo dele isso acontecerá. A promessa está viva, a chama está acesa, o que Deus tem para você não morreu. Se você crê nessa verdade, joga a mão para o alto, glorifica o nome do Senhor e aplauda lindamente o Senhor Jesus. Eita glória! Quantas e quantas vezes já falei aqui, eu esperava por uma ordenação pastoral. Hoje em dia eu digo: meu Deus, eu sou apenas um servo. Às vezes a gente que está de fora de um contexto, a gente acha que alguém está numa posição de glamour, mas nós precisamos entender que a quem mais é dado, mais é cobrado. Glória a Deus por isso. Porque quando você é chamado por algo, por mais que você enfrente lutas e adversidades, você ama aquilo que você faz. E essa é a sustentação que nós precisamos. Mas eu entendo que muitas vezes a gente almeja demais algo, e o nosso coração quer que aconteça. Mas Deus está nos habilitando, Ele está nos amadurecendo, porque Ele sabe que às vezes o nosso temperamento não corresponde. Então as nossas características temperamentais, elas precisam ser trabalhadas. E nós precisamos entender que não adianta começar e não terminar, não adianta iniciar e não ir até o fim. Quantos estão entendendo que é desse jeito? Diga aleluia. Você pode dizer no seu coração: meu pastor, o ano de 2020, não só pela pandemia, mas também por tudo aquilo que eu tenho enfrentado, tem sido um ano desafiador. Mas eu sei de uma coisa: tem sido um tempo de esconderijo, mas tem sido um tempo de crescimento, tem sido um tempo de aprendizado, tem sido um tempo de preparação. E ninguém vai te impedir de viver o ano de 2021, que vai ser o ano da porção dobrada, que vai ser o ano que Deus vai entregar nas suas mãos aquilo que o teu coração esperava. Por quê? Porque Deus está forjando o teu caráter para isso, Deus está te habilitando para isso. E pode ter certeza que muita gente vai ter uma grande surpresa, porque vão perguntar: e não estava morto? E não foi no meio daqueles que foram assassinados? E muita gente vai ouvir Deus dizendo: ele não, ela não, eu protegi, ela não morreu, ele não morreu, eles estão vivos para cumprirem os meus planos e os meus projetos nessa terra. Se você crê que você é um desses, diga aleluia. Então Joás, ainda bebê, ele foi protegido pela sua tia. Sempre tem alguém que vem ao nosso socorro nas nossas limitações. E não se culpe, porque talvez você ainda não estava amadurecido para se proteger.
Não se culpe porque você perdeu algo. É interessante que ele perdeu todos os seus irmãos, Joás, porque os seus irmãos foram assassinados. Mas pelo fato de ser um bebê, ele não tinha a percepção da morte, nem a percepção da dor. E muitas vezes, para ficar vivo, para ficar viva, você tem que administrar também algumas perdas na sua história, de pessoas que você ama. E eu não estou falando de perda literalmente para a morte, mas de gente que ficou para trás, de gente que foi morto injustamente, de pessoas que um dia estiveram do teu lado. Mas você precisa entender que hoje Deus te dá a possibilidade não apenas de sobreviver, mas de viver os planos e os projetos que Ele tem para a sua vida. Você não está respirando por respirar, você não existe por existir, você não está aqui por estar, você não veio para a igreja porque você não tinha para onde ir, ou não tinha o que fazer. Você está aqui porque Deus estabeleceu mesmo em meio às lutas de uma quarta-feira. Deus disse: hoje você vai, porque eu tenho uma palavra para você, e a palavra que eu vou liberar ao teu coração é a palavra que vai te levantar, que vai te vivificar e que vai reconstruir na sua história aquilo que foi destruído. Quantos creem que o Senhor é a nossa esperança? Diga aleluia. Jeosseba pega o seu sobrinho e coloca no templo. Por quê? Porque pelo fato de Atalia ser uma mulher ímpia, só existia um lugar que ela não entrava. Diga para o seu irmão: no templo. Diga: no templo. Isso é forte, segura a revelação. Diga: no templo. E eu quero trazer aqui como templo você, a presença de Deus. Hoje nós somos tabernáculos. Existe um lugar que o inimigo não pode entrar, e ele só entra se você deixar. Ele pode estar cirandando e matando todo mundo lá de fora, ele pode governar outras áreas, mas ele não governa o templo do Espírito, que é você. Ele não governa a sua vida e o seu coração. Ele não pode governar as suas motivações. Você não pode deixar. Você pode ser para muitos alguém imaturo, alguém imatura, alguém que não sabe de muita coisa, porque ainda está aprendendo. Mas existe um lugar que o maligno não toca, e debaixo da sombra do Onipotente é este lugar que nós estamos. Somos moradas do Altíssimo, somos a sua habitação, e em nós o maligno não toca. Se você crê que é assim, joga a mão para o alto e aplauda lindamente o nome do Senhor. Eita glória, aleluia. Jeosseba escolheu um lugar que ela sabia que a Atalia não entrava. Qual é a área da sua história que você sabe que Satanás não tem acesso? É quando você ora, é quando você busca, é quando você vem à casa do Senhor para ouvir a voz de Deus. Onde é que você pode estar? Que quando você está, os medos se vão. É debaixo da graça que os pecados são perdoados, que Deus te usa, mesmo sendo eu e você, nós falhos, limitados. Nós precisamos entender que o esconderijo de Deus para nós acontece em um lugar onde nós estaremos protegidos. Aí muitas vezes você fica indignado, mas Atalia, Satanás está reinando. Está reinando talvez no coração do marido, da esposa, do pai, da mãe, do filho, da filha, do amigo, daquela pessoa que tem dado brecha, que tem dado lugar. Mas você não é responsável pelo lugar, Satanás, que essa pessoa tem dado. O que você precisa entender nessa noite, preste atenção, é que hoje Deus está preservando a sua vida. Vai chegar um dia que você vai poder proteger as pessoas, como Joás pôde proteger. Ele teve alguns erros de percurso lá na frente, mas enquanto você não foi exposta, entenda que hoje Deus está cuidando de você. Você precisa hoje olhar para você. O Evangelho nos ensina que nós só somos capazes de amar o nosso próximo se nós amarmos a quem? A nós mesmos. E o maior amor que você pode ter hoje, a sua vida, é deixar que Deus cuide de você, é deixar que Deus te proteja,
é deixar que Deus te preserve, é deixar que Deus te conduza ao centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se você crê que é assim, diga aleluia. Deixe Deus te proteger. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente ficará perturbado, é isso? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Fala comigo, descansará. Diga, descansará. Então fala para o seu irmão, descansa. Só que ela o colocou, Jeosseba, e só o sacerdote Joiada que tinha acesso ao templo, juntamente com os soldados que lá na frente ele contou, de que a descendência do rei Acasias estava vivo, no caso seu filho Joás. Ele foi colocado nas recâmaras do rei, no lugar onde o rei ficava, nos aposentos, no lugar de busca. Não é apenas estar dentro do templo, é estar no lugar secreto, é estar no lugar que foi preparado para você. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. Existe um lugar que Deus preparou antes do governo chegar, antes do reinado chegar, antes da exaltação chegar. E é ali que você vai ser alimentado, é ali que você vai ser alimentada, é ali que você vai crescer. Você diz, meu Deus, e por quanto tempo eu vou continuar no banco? Eu vou continuar apenas sentado recebendo. E Deus está falando, dizendo, você vai permanecer até que eu veja que você consegue se proteger, se defender. Eu estou gerando maturidade e crescimento, mas o que eu tenho para você não morreu. Não se confunda, não deixe que ninguém venha confundir a tua mente, o teu coração, porque o diabo é sujo, irmãos. Ele vem todo o tempo nos acusando e dizendo, olha, não está acontecendo, é porque Deus não vai fazer. Não está acontecendo, é porque você não tem a promessa, é porque o chamado não se cumprirá. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é espada. Assim como a chuva desce e ela rega a terra, assim a palavra, ela cumpre aquilo que lhe apraz. Se você crê, diga aleluia. Está escrito também que o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz, porventura eu diria e não faria, falaria e não confirmaria. Este é o nosso Deus. Só se você crer, joga a mão para o alto, glorifique o nome do Senhor e aplauda lindamente o seu nome. Ah, mas se é para Ele, pode ser mais forte, pode ser mais forte. Primeiro princípio: não se desespere. Olha para o seu irmão e diga, não se desespere. Não entre em conflito existencial. A pausa é uma permissão de Deus. O esconderijo é uma permissão de Deus. Jesus esteve escondido como carpinteiro 30 anos, e 3 anos durou o seu ministério. Não é o tempo que vai determinar o que Deus vai fazer, é a intensidade dos acontecimentos. Estevão foi um dos discípulos que teve a sua trajetória ministerial mais curta, mas era um homem cheio de Deus. Morreu apedrejado, mas antes de ser morto, teve a visão dos céus abertos. Não é o tempo que determina, não é o tempo de uma mensagem, não é o tempo da oportunidade, é a graça que está sobre você, é a unção que você carrega, é a autoridade que está sobre a sua vida. Não adianta ter muito tempo e não fazer nada. É melhor, no tempo que Deus te permitir, você ser intenso e mergulhar nas águas do Espírito e na porção que Ele tem para você. Se você crê que é assim, diga aleluia. Às vezes você pode passar uma manhã toda com uma pessoa que você ama, mas de repente você não desenvolveu uma conversa agradável, você não soltar o celular em nenhum momento. De repente você pode passar 1 hora com uma pessoa e conversar com ela, e ser o momento mais intenso da sua vida.
Nem sempre o mais é mais, muitas vezes o menos é mais. E nós precisamos entender que Deus está nos trazendo a um tempo de intensidade. Quantos estão entendendo isso? Diga glória a Deus. Então não se desespere. Segundo princípio, prático e simples, diga para o seu irmão: espere o tempo de Deus. Diga: espere o tempo de Deus. Quem determinou o tempo de Deus não foi Joás, até porque ele, muito novo, criança, ainda começou a reinar aproximadamente com 7 anos. Foi quando ele foi aclamado rei. Mas Jeosseba com Joiada, que era sacerdote, foi que entendeu que este seria o tempo do rei ser exposto. Ainda criança, ele já poderia ser protegido. E quando veio o seu reinado, veio também o assassinato de Atalia. Deixa eu só dizer uma coisa: entenda que Deus não vai estabelecer 2 governos. Quando Ele fizer o que Ele prometeu na tua vida, aquilo que tenta te matar e te destruir vai morrer na mesma hora, não vai permanecer vivo. Entenda que você não vai ter uma vida ministerial debaixo de angústia. Você não vai ter uma vida conjugal debaixo de opressão ou de depressão. Lutas você vai enfrentar, mas são momentos esporádicos. Cavernas virão, mas nós entendemos que aquele que falou conosco, o Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não perca a alegria, não perca o ânimo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Se eu venci para que vocês vencessem também. Se você crê que é assim, diga aleluia. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Levante sua mão, você que está aqui. Pronto, isso. Deus tem um chamado grande na sua vida, e o que Ele tem para realizar é particular. O que Ele tem contigo, Ele não tem com outros. Você é um ganhador de almas. Você vai atrair muita gente para o Senhor Jesus. Você vai ministrar para as multidões. E Deus te trouxe hoje aqui nessa noite para reafirmar e confirmar o teu chamado. Eu não te conheço, eu nunca te vi, mas você viveu um tempo de frustração, de perseguição, onde muita gente não entendeu aquilo que eu tenho contigo, diz o Senhor. Mas eis que te digo nesta noite: se prepare, porque 2021 será um ano extraordinário na tua história e na tua casa. Tantos livramentos eu te dei, Satanás tentou te sucumbir, mas hoje eu te digo: você é eleito e escolhido desde o ventre, diz o Senhor. Se você crê e recebe, diga aleluia. Mateuzinho, levante sua mão. Assim diz o Senhor: se você pensa, meu filho, que já alcançou muito, 2021 eu vou colocar algo nas suas mãos, e você vai entender que a minha história contigo não parou. Talvez você tenha enfrentado momentos que não têm sido fáceis, porque são momentos de adaptação, mas eis que te digo: eu conforto o teu coração, eu te sustento, e se prepare, porque um grande presente virá para as tuas mãos. Aquilo que os seus olhos nunca viram, os seus ouvidos nunca ouviram, é isso que você vai viver, porque você tem um coração bom, um coração quebrantado. Muita gente não entende, mas você tem uma característica extraordinária. O meu carinho e o meu amor exala através da tua vida. Receba nessa noite para a glória do meu nome. Se você crê que Deus está aqui, aplauda lindamente o nome do Senhor. Minha irmã, você aqui, isso. Assim diz o Senhor: Satanás tenta te pegar nas tuas angústias, mas a tua casa é minha, os teus são meus. Você vem sofrendo há muito tempo e vem buscando. Deus muda a história. Eu já comecei a mudar. O mundo espiritual já recebeu um decreto. É só uma questão de tempo para se materializar, porque eu tenho sido fiel à minha palavra liberada sobre você. Portanto, se alegre, diz o Senhor, porque nesses dias eu te darei um sinal desta promessa. Receba para a glória do nosso Deus. Espere o tempo de Deus, diz o Senhor. Quando o tempo de Deus chega, Deus não só vai confirmar e testificar no seu coração, os outros verão que a unção está sobre você, que o momento chegou. Não que você precise da afirmação das pessoas para ser quem você é. Ele já seria rei, Joás. Ele já estava sendo alimentado e sendo amadurecido para ser rei. O que eu estou dizendo para você
é que contra fatos não existem argumentos. A unção, ela não pode ser manipulada. As pessoas vão ver que você tem um chamado. As pessoas verão que você tem a unção. As pessoas verão que você tem a graça para prosperar. E muita gente não entende por quê? Porque você é uma pessoa visionária, porque você é uma pessoa estratégica, porque Deus te dá inteligência, entendimento. E tem gente que fica muitas vezes com inveja e volta dizendo como é que pode, como é que fulano de tal desenvolveu isso ou aquilo. Mas porque essas pessoas não conseguem entender que você tem a mente de Cristo. E aos Josés dessa geração, Deus não apenas traz a interpretação de sonhos, mas também o discernimento e a maturidade e a sabedoria para administrar no tempo da fartura e no tempo da escassez. Se você crê que é desse jeito, diga aleluia. Você está pensando que Deus vai apenas te colocar numa posição de governo como colocou José? Deus vai te colocar com sabedoria e com maturidade. Então espere o tempo de Deus chegar. Terceiro e último princípio: quem matou Atalia não foi Joás, foram os soldados. Não se preocupe em ter que exterminar. Deus vai levantar pessoas que irão destruir, pessoas que te amam, o que tenta te destruir. Como assim, meu pastor? E talvez não seja uma destruição natural, mas o mundo espiritual vai destruir. Você tem juiz, você tem advogado. Pastor, se levantaram injustamente. Pastor, se levantaram dessa forma contra mim. Mas se você tem aquele que é o justo juiz, se você tem aquele que é advogado, que conhece as tuas obras, se você está grudado, grudada na videira que é o Senhor Jesus, então deixe que Ele vai frutificar através da sua vida. E o que tiver que ser poldado vai ser. Abra hoje a sua boca e os seus braços para adorar e dizer apenas: eu te amo, Jesus. Se entregue, se renda a este amor. Enquanto tiver oportunidade, não perca um culto, não perca a essência, não perca momentos na presença de Deus que são únicos e singulares, onde você pode viver o melhor dessa terra. Existem áreas do teu coração e da tua vida que só o Senhor conhece. Existem segredos e sonhos que estão aí guardados, que só Deus sabe. Das tuas motivações boas com as pessoas. Muitas vezes você não consegue viver a intensidade daquilo que você sonha, mas esse tempo vai chegar. E o governo de Atalia, o governo maligno daquilo que tenta te destruir, daquilo que te ameaça, daquilo que ameaça a sua fé, a sua família, o seu casamento, os seus sonhos, o seu chamado, os seus negócios, está a ponto de ser morto. Deus não vai deixar vivo ou viva aquilo que está tentando te matar. Deus tem uma posição de honra para você. Mas se esse é o tempo de esconderijo, amadureça e cresça com um banquete que Deus tem para mim e para você. Quantos recebem nessa noite? Diga aleluia. Por isso curva a sua cabeça, fecha os seus olhos, e nós vamos cantar, porque nós precisamos gritar para o mundo inteiro ouvir o quanto nós amamos o Senhor. Vamos amenizar as luzes nesse lugar. Sobre Ana Lamaná. Erga suas mãos, mesmo sentado, sentada como você está.